Fala, família da Natação Criativa! Vamos para o nosso segundo episódio. O primeiro falamos sobre criança, agora vamos falar sobre adolescentes. Hoje eu tenho ao meu lado Edu Lopes e Renata Lima. Muito obrigado mais uma vez, Renata. Eu que agradeço. Vamos dar continuidade. Pode falar, Renato. Inicia aí o nosso... Vamos fomentar esse tema. Então, entrando com o jovem, acho que a principal dificuldade de pais, professores, é o limite com esse jovem, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem que ter independência, ele tem que ter o limite. Mas muitas vezes ele não entende esse limite, até porque o lóbulo frontal dele não está desenvolvido, isso só começa a partir dos 24 anos. Então, a gente brinca muito, até tive uma pediatra e Beata em um dos episódios, para quem não acompanhou, a Mayra Terra é um dos nossos episódios, e ela brinca muito que o jovem, ele tem aquela aceleração de Ferrari, mas o freio de Fusquinha, né? Então ele tem um ímpeto, mas parar que é bom é difícil. Então, como ter essa linguagem com esse jovem aí para você dar independência e ao mesmo tempo dar esse limite? O mundo ideal é vir ganhando, né? Essa velocidade, ganhando essa musculatura, né? Já que a gente está falando um pouco de esporte aqui. Mas eu acredito que sempre dá para melhorar a comunicação dentro de casa, mesmo se a gente chega numa família que, puxa, nunca encontrou essa língua antes. Os filhos pegam muito rápido essa linguagem. Então, a hora que o pai, a mãe mudam o jeito de falar, os filhos mudam também. Então, o limite é fundamental, né? Tem gente que fala, mas essa linguagem aí é meio permissiva, né? Porque a gente fala de sentimentos, eu aceito tudo. Não é que eu aceito tudo. Eu aceito que você sinta raiva. Eu aceito que você sinta indignação. Eu aceito até que você nem queira ir. Para que estudar, né? Então, eu aceito. Agora, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa raiva? O que você vai fazer com essa indignação? É outra história. Porque aí acho que entram os valores da família. E uma fala que os pais podem falar. A gente pode chegar para o filho e falar, nessa família, a gente não falta sem motivo. Nessa casa, a gente cumpre os nossos combinados. Aqui, a gente pensa assim, aqui a gente faz assado. Então, são formas da gente passar os nossos valores e também colocar limites, né? E mostrando as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente aceita e as coisas que a gente não aceita. Tem coisas que você pode escolher, tem coisas que, infelizmente, você não pode escolher. Então, é um caminho que a gente começa a colocar um pouco mais de lógica na conversa, né? Diferente das crianças que a gente falou, que tem muito mais humor, mas o humor também faz parte, e o humor também vale para um adolescente. Só que a gente vai ter que ser mais habilidoso, né? Porque o adolescente se achar engraçado, não vai dar o braço a torcer, né? Vai dar só um sorrisinho aqui para não deixar a gente com essa... Um meio sorriso. Né? E você falou de aborrecente, Edu. Você sabe que muita gente já fala, nem sei se eu acho aborrecente ou não. Eu, particularmente, estou gostando muito dos meus adolescentes. E talvez porque eu também já tenha vindo, né, exercitando, né, a nossa fala, a nossa escuta dentro de casa, mas eu estou achando bem razoável. Acho que eu esperava uma coisa muito mais tumultuada. A mensagem aqui para os meus que devem estar me vendo, eu estou gostando, hein, gente? Então, você está falando que está gostando, você tem ido para as escolas, para uns espaços mais amplos, para difundir essa ideia, Sim. essa parte da conversa empática, uma negociação menos radical, menos emblemática, porque o que acontece, eu também sou pai, enfim, toda vez que a gente... Eu quero pegar aquele gancho da nossa abertura. Eu, pai, eu, mãe, eu preciso ouvir mais, eu preciso ouvir meu filho. Sim. Então, às vezes, eu não posso trazer o pacote já pronto. É só isso aqui e acabou. Aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Quer dizer, escutar meu filho. Sim. É essa linguagem que você traz. Olha, pai, olha, mãe, você precisa ouvir teu filho. Sim. Processar isso e fazer uma devolutiva... entendendo as suas necessidades. Eu faço workshops com pais e mães. E são 4 módulos. E o primeiro módulo é sobre escuta. O segundo é sobre cooperação. Os pais querem ir direto para o segundo. Como é que eu faço para pegar aquela roupa do chão? O primeiro módulo. Então, antes da gente pedir, a gente tem que ouvir. Como é que a gente pode escutar diferente, né? Então, como é que a gente pode acolher essas falas? Como é que a gente pode até se posicionar? Olha, isso não é jeito de falar comigo. Né? Eu estou vendo que você está chateado, eu estou vendo que você está irritado, mas aqui nessa casa a gente
traz a nossa melhor versão para dentro de casa. Estou vendo que você teve um dia difícil. Eu consigo acolher e abrir uma conversa antes de chegar lá depois e falar, vamos dar uma ordem aqui nesse quarto? Então, essa troca, né? Para os pais, eles demoram um pouquinho para aceitar. Ai, meu Deus, vou ter que mudar o meu jeito, vai. Porque é uma mudança de hábito, é uma mudança do nosso jeito de falar e também de ouvir. A gente também tem um ouvido muito já habituado a ouvir as críticas, o mau humor, a irritação de um adolescente, né? Aliás, outro dia eu ouvi uma frase ótima que os cachorros te preparam para ter filhos, bebês, e os gatos te preparam para ter adolescente. Né? Porque aquela coisa, você chama, não vem, né? O gato só faz o que quer. É verdade, o gato é exatamente isso. Que analogia incrível. Não é? Eu achei essa frase espetacular, comecei até a olhar para os gatos e para os adolescentes de uma forma diferente. Mas também tem aquele lance, tem algumas palavras que a gente tem um hábito já de usar, Sim. né? Aqueles clichês, né? De novo, sabia que você já fez isso, que eu acho que são coisas que você tem que mudar a forma de falar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de se mudar. Você já começou nisso, o que a gente tem que mudar aí? O novo pai do século XXI. Sim, legal você ter feito essa pergunta, porque tem 5 palavras, Renato, que eu já cataloguei e coleciono algumas, mas tem 5 que nos atrapalham demais em conversas negativas. Tudo, nada, sempre, nunca e de novo. Tudo que eu peço você não faz. Nada do que eu falo você ouve. Sempre você faz do seu jeito. Nunca vi você fazer tal coisa. E de novo você fez isso? Né? Toda vez que a gente põe essas palavras, o que causa no outro? Raiva, irritação e uma desesperança. Assim, se meu pai está dizendo que eu nunca vou fazer tal coisa, eu não vou mudar. É verdade. Que fôlego eu tenho, né, para enfrentar essa mudança de imagem? Não vou ter energia. Se você mesmo já falou que é sempre, então... Né? Vou mudar para quê? Você já institucionalizou que é sempre. É verdade, essas palavras fazem sentido, Renato. E pai e mãe tem um peso muito grande na nossa vida. Né? Eu faço também uma formação em terapia familiar. Como é difícil, né? Esse ambiente de família, a gente... carrega, né, muitos hábitos, uma fala automática que veio dos nossos pais, aí vem a família do marido ou do cônjuge com um outro pacote. Então, se a gente puder evitar essas palavras, é muito bom. No negativo, em casa a gente até tem um jogo. Se alguém fala uma dessas, o outro, pi, não pode falar tudo. Aí o outro, pi, não pode falar sempre. Aí tem que corrigir, porque corrigir também é uma ferramenta. Refrasear também é um jeito. Você pode falar isso de uma forma diferente? Muitas vezes você tem feito isso... já melhorou. Porque não é sempre. Muitas vezes não é sempre, verdade. Então, a gente tem que tomar um cuidado com as palavras, porque elas podem machucar, né? Aliás, as palavras machucam muito mais do que agressão. Então, eu vou confessar uma coisa particular, que é uma coisa que eu venho trabalhando em mim, que eu utilizo muito essas palavras, principalmente em cursos, palestras, e eu sei que é pesado, né? Às vezes você fala... Todo mundo usa o modelo lúdico, todo mundo usa o modelo tradicional nas aulas. Então, você acaba generalizando, Sim. né? Sim. E você não sabe quem está ouvindo do outro lado e como vai interpretar isso. Então, eu estou fazendo porque eu sei que eu cometo muito essa falha. Sim. Faço isso demais. E, além dessas palavras de chaves de ouro aí, eu acho que tem um outro lado que também são os exemplos. Porque a gente fala muito que a criança tem que fazer, o adolescente tem que fazer, mas eu, como pai, posso. Não pode comer chocolate... antes da refeição. Aí eu tô lá comendo, o seu filho vai falar, não, mas eu tô cansado, eu tô estressado, tive um dia difícil. Sim. Mas eu posso, eu tenho as exceções, mas a criança não pode ter as exceções, Sim. ou o adolescente. Sim. Uma vez eu também ouvi uma frase boa que não é que dar o exemplo é uma opção, é a única opção. Então, isso vale para um chocolate, isso vale para o celular, né? Porque a gente quer que o filho pare de mexer no celular e a gente não desgruda do celular. O filho não pode fumar, mas você fuma, né? Que coerência é essa? Né? Porque educação é isso, né? A gente ser coerente, a gente dar o exemplo e aprender muito mais vendo o que a gente faz do que o que a gente fala, né? Eu acredito nas palavras. Eu acho que as falas têm peso. Tem poder. Mas os exemplos são muito poderosos.
Então, tem uma charge aí também clássica, né, de uma mãe conversando com a outra, a mãe com o livro na mão e a filha aqui do lado com o livro na mão. E a outra com o celular e a filha do lado com o celular. A do celular vira para a do livro e fala, como é que você faz para sua filha ler? Que eu não consigo. Né? As duas de cá com o livro e as duas de lá com o celular. Então, se a gente dá este exemplo, se a gente proporciona isso, sim. Mas você falou o exemplo do chocolate, foi engraçado, eu até vou te dar um exemplo de uma família que eu conheço que a regra é, fez esporte, pode comer chocolate, ou uma quantidade de chocolate. Então, ficou uma coisa atrelada ao esporte. Mas eu também quero. Mas você fez seu esporte de hoje? Porque eu fiz isso. Então, também é uma forma de gerar uma consciência, de gerar um raciocínio aí para esse filho pensar, será que eu posso? Não é só porque eu quero. Né? E aí a gente também introduz um outro valor aí que é gostoso, mas tem um preço também. Né? Mas, Renato, você falou do pai e da mãe do século XXI, né? Eu já sei que eu não vou fazer parte desse contexto. Eu queria te agradecer. Você sabe que eu vou fazer 61 anos de idade, mas depois a gente conversa em off aqui, tá? Mas, Renata, eu vejo assim, a inflexibilidade de certos pais e mães, porque quanto mais você avança na tua idade, menos flexível você fica. Então, eu imagino você dentro desse processo de... O adolescente está em formação, ele aceita mais essa versão de troca, de menos rigidez, de mais... Você pode ganhar muito com isso, pode perder muito com aquilo, mas e o pai e a mãe que não conseguem ouvir? Como você fala para esse pai e para essa mãe de que o problema é ele? Bom, primeiro que eu não sei nem se... Já, como a gente falou de generalização, eu não sei nem se dá para a gente dizer, né, que os pais mais velhos não conseguem ouvir. Eu acho que se a pessoa quer mudar, ela muda. Né? Senão a gente também não acreditaria em terapia, não acreditaria em mudanças de hábitos. Então, eu acho que primeiro a pessoa tem que querer. Ou ter a consciência de que alguma coisa está esquisita. É o que você falou, ter consciência. E como desenvolver isso na outra pessoa? Então... a hora que eu mudo, opa, estou falando tudo errado. Vou lá fazer o curso da Renata. Vai lá, aí eu começo a ensinar algumas habilidades, algumas competências, algumas dicas, né? Porque uma delas é essa aqui, né? É usar uma cara de emoji pensativo, né? O filho fala aquele absurdo. Não, eu resolvi que amanhã não vou à escola. Quer dizer, como é que eu falo sem julgar? Eu me seguro, eu só estou ouvindo. Entendi. E por que você não vai amanhã na escola? Porque eu resolvi que amanhã eu vou estar gripado. É? E por quê? É um jeito da gente se segurar. Então, eu também vou ajudando esse pai a ganhar tempo para não dar aquela resposta. Processar. Né? Aquela resposta de bate-pronto. Então, fazer uma cara de emoji pensativo é um tempo que a gente ganha. Beber também é um tempo que a gente ganha. Você sempre faz uma pergunta, né? O filho fala alguma coisa, eu em vez de... Eu peço... Ganhei 2 segundos. Ganhei 2 segundos para não soltar aquela... Você enlouqueceu? Sabe quando, né? Que a gente já está pronto para já... Isso é clássico, né? Na verdade, isso é clássico, né? Então... Respirar ou dar um tempo e processar e não devolver de imediato. Cara de emoji... Toma um golinho de água, de alguma outra coisa, pode escolher a bebida. Né? Mas a gente vai ganhando esse tempo para evitar as respostas automáticas. Vai ganhando essa consciência de que, eu não posso mais vir num piloto automático. Então, eu preciso colocar umas pausas, né? Para poder reagir de uma forma diferente, para poder, na verdade, agir, né? Porque reagir, a gente reagiria naquele automático lá. E uma briga dos pais, professores, de alguns, né? Não todos, alguns sim. pais, alguns professores, é fazer a pessoa ser assídua no esporte, no estudo. Então, ele tem um começo, meio e fim. Que com o adolescente, acho que é difícil. Ele começa, mas é difícil alguns terem o meio e difícil alguns terem o final. Como fazer ele ser assíduo, ele permanecer... Porque cada hora ele quer fazer uma coisa, cada hora ele está numa tribo, cada hora ele está numa atividade. Que dica você dá para o pai, para o professor, que acho que essa é a chave de ouro? Olha, acho que falar a língua deles é interessante, né? Então, assim, eu conheço famílias que fazem
combinados, né? Acho que os combinados são ferramentas super importantes para os pais poderem dizer como é que vai ser esse ano. Então, eu conheço famílias que fazem a janela de transferência. Você vai entrar nesse esporte que você escolheu, ou um esporte você vai ter que fazer, né? Esse. Então, até julho, a gente não vai conversar sobre esse assunto, ou até dezembro, dependendo da família. Em julho ou em dezembro, tem a janela de transferência. Aí você pode pensar se você quer mudar ou continuar. Migrar. Mas sair na metade, não. Porque nessa família, a gente começa e a gente termina. Porque nessa casa, a gente vai até o final. Então, de novo, como é que a gente vai resgatando, né, os valores da casa, que às vezes a gente nem pensou em quais são, né? Então, é uma chance também de falar o que a gente acredita como pais, né? O que eu e meu marido, o que eu e meu parceiro, enfim. Como é que a gente vê, né, a educação de filho. Então, essas frases, eu acho que elas são bem poderosas também. E os filhos olham e falam, uau, nessa família. Também já vai dando um senso de pertencimento. Olha, se eu tivesse nascido em outra, seria diferente, mas nessa é assim. Quero te fazer uma pergunta. Sabe? Essa é uma frase clássica, não vai por amor, vai pela dor. Funciona? Faz o emoji pra ele. Não, você não ouviu essa? Já ouviu? Quem quem não ouviu? Então eu quero que você me traga. Vou tomar um golinho antes de responder. Eu quero que você me traga, que isso aí eu tenho que ser mundialmente, vai ser conectado para o que eu penso, o que muitos pensam. Quantos já não usaram isso com seus filhos? Não quer ir pelo amor, por exemplo, meu filho... eu quero a resposta, mas só para dizer, meu filho com 22, 23 anos, ele vai para uma festa, de repente foi na festa formatura da minha sobrinha de medicina e tal, chegou lá uma hora, aí você vai embora, vai para casa tal, minha esposa, não, vai Murilo, vai para casa, eu não sei se eu vou, eu falei, Paula, ele decide, se ele decide as escolhas profissionais e tal, ele decide o que ele quer fazer, se ele quer ir para casa, se quer ir para lá, se quer ser às 4, quer ir às 5, mas ele arca com todas as consequências de suas tomadas de decisão. A gente ofereceu uma opção. Amor ou pela dor? Então, muito forte essa frase, né? Então, Ela sai daquelas palavras, como é que é? O Assim, nada, tudo, sempre, tudo. nunca e de novo. Então, eu gostei desse gancho que você fez com a autonomia. Porque a autonomia é um tema que, para mim, é muito caro. Eu acho que a gente tem que criar filhos autônomos. A gente tem que entregar para o mundo filhos que saibam tomar decisões, que sejam responsáveis pelas decisões que tomaram, que sejam consequentes, né? Então, acho que é um treino, né? Filho, eu brinco que é um trainee de adulto, né? A gente precisa colocá-los em situações para ir ganhando essa experiência em decidir, em escolher. Vale para os pequenininhos. Temos mais 5 minutos no parquinho. Você quer ir no balanço ou no escorregador? Você escolhe, mas em 5 minutos a gente vai sair. Filhos mais velhos, olha, você quer voltar a pé ou você quer esperar 40 minutos para eu te buscar? Você escolhe. A gente tem que ir exercitar. Você quer estudar antes ou depois do almoço? Porque estudar não é uma escolha. Né? Você quer tomar banho antes ou depois do jantar? Porque banho é todo dia. Então, a gente dar uma escolha é uma coisa boa para treinar a autonomia. E chega uma hora que filho voa, né? Depois dos 18, a ideia é que não precise mais, né? O laço vai estar ali, a conexão vai estar ali, mas tem que ter essa independência, né? E a gente tem que deixar tomar os tombos, a gente é rede de apoio, né? Algum tombo vai tomar, a gente tem que calcular, né? O risco tem que ser seguro e calculado, mas só vai aprender assim. Então, eu me assusto um pouco hoje com faculdades que chamam os pais para reunião de pais. Isso é uma coisa que me incomoda. Chama. Nossa, não fala o nome. Não é reunião de pais, assim, para... Não é possível, não é reunião de pais, não é reunião de pais para dizer, como é que tá? É para apresentar o projeto. Tá. Como se os filhos não tomassem as decisões. O que eu já acho surreal, né? Porque os meus pais não foram visitar minha faculdade. Então, essa entrada dos pais no mundo das faculdades representa o quê? Que essa adolescência está cumprida, né? Também não está tendo uma separação aí saudável de uma vida que, olha, a partir de agora é com você.
Pô, e não são adolescentes, já são Né? adultos. 18? Eu up, diria que é né? up, né? Independentes. E aí, Renato? Queria agradecer a Renata mais uma vez, né? Nessa nossa segunda parte, nosso segundo episódio, que a gente vai ter a terceiro tema. Qual vai ser aí, Eduardo, que a gente vai falar? Eu vou querer entrar agora nas relações afetivas aí, conflituosas entre marido e mulher, enfim, início de família, que sempre gera conflito, e vamos trazer a ferramenta, essa experiência da Renata para dentro de casa. Então aguardem, que esse terceiro episódio vai ser imperdível. Então, para quem tá com problema em casa, problema com o namorado, essa vai ser imperdível. Então, muito obrigado, Renata, pela presença. Até mais o terceiro bloco com Renata Pereira Lima. E quem não segue a gente nas redes sociais, YouTube, segue o nosso canal para poder fortalecer ele. Muito obrigado. Um abraço.